O escritório foi fundado em 2005. Somos em 3 sócios, Thorsten Nolte, Nanda Esques e Priscila Marinho. A gente começou a atuar através de concursos, competições e depois alguns projetos residenciais, institucionais. E com o tempo essa parceria foi se intensificando e 2012, que foi o ano do concurso da Casa Firjan, quando nós recebemos o prêmio, aí efetivamente a gente uniu as forças e consolidou e daí para frente a gente já trabalha junto. O sistema de estrutura em aço sempre foi um grande parceiro do nosso escritório, em todos os nossos ramos de atuação. Em primeiro, nas edificações históricas, preservadas e tombadas, onde é necessário manter uma pré-existência estrutural e intervir com uma nova estrutura que traga flexibilidade e modernização de uso. Os projetos mais recentes que a gente desenvolveu, de alguma forma, sempre caminharam para a escolha do aço como sistema construtivo. Até quando a gente desenvolve os estudos, a gente entra em contato com os projetistas e muitas vezes quando a gente analisa as alternativas, concreto, aço ou enfim, madeira mais raramente, acaba que o aço ele aparece como essa solução mais versátil. O tempo da obra foi sempre um diferencial muito grande, somado à qualidade do projeto arquitetônico. No final das contas, o argumento acaba sendo o custo de mão de obra que vai girar no canteiro por menos tempo, uma vez que a construção com aço você consegue montar uma estrutura muito mais rápido do que o sistema tradicional, que você vai lá, bate uma laje, tem um tempo de cura para você conseguir construir em cima. Então, se a estrutura em si pode ser um pouco mais cara, todo o processo, quando você soma esses fatores, acaba ficando mais em conta. E aí, isso para o cliente vira um fator decisivo. Sem falar nos clientes que já colocam a construção em aço como uma premissa, porque se você está falando de um galpão industrial, de uma estrutura onde você precisa efetivamente ter o espaço livre para ser ocupado de maneiras que vão mudar ao longo do tempo, a estrutura em aço é perfeita para isso, O aço ele é o principal elemento estrutural dos nossos projetos para a indústria, Projetos da indústria petroquímica, que são galpões, áreas de manutenção, áreas de limpeza de peças, que tem equipamentos pesados e que trabalha com pontes rolantes. A estrutura é basicamente aço, tanto a estrutura da própria ponte, a estrutura de suporte desses galpões. Então, nesse sentido, a gente nem cogita outra hipótese, porque é o material ideal. Um outro case assim, que eu poderia citar é o projeto Ser Cidadão, em Santa Cruz, que é um projeto educativo, uma escola. Nessa escola, a gente tinha uma questão tanto de prazo de obra, quanto uma modularidade e o uso de uma linguagem arquitetônica. A gente queria trabalhar com sistemas de painéis de madeira, compensado naval, que faria toda a parte do acabamento, então era um sistema de montagem limpo também. Foi uma obra que foi executada extremamente rápida, que ficou com um custo extremamente baixo. As casas geminadas, por exemplo, eram construções de pequena escala, com inúmeras divisórias internas e com uma fachada que era tombada, que a gente deveria preservar. Nesse caso, a gente queria mudar o uso desse edifício para fazer uma sala multiuso, que pudesse abrigar qualquer tipo de uso, um auditório, exposição, um seminário, E então decidimos manter as fachadas, que era uma demanda, e refazer um sistema estrutural de cobertura em estrutura metálica que mantivesse toda a volumetria existente do edifício, mas que trouxesse a flexibilidade de uso interna que era necessária. Poderia também falar de uma outra obra social que a gente fez, que foi um centro comunitário, em Santa Cruz. E esse projeto foi desafiador, assim, porque a gente queria trabalhar com um projeto que tem uma forma de uma rampa, que se abre com uma arquibancada, e embaixo dessa arquibancada tem uma sala multiuso, que também é de uso da comunidade, E nós queríamos que fosse uma estrutura criativa, E ela também tinha a questão do custo. Foi um prédio que tinha uma limitação de custo muito importante, mas o uso da estrutura metálica foi o material realmente que nos permitiu de chegar ao resultado da arquitetura que a gente queria, Um case importante, É o case do edifício da Firjan, que a gente está aqui, que foi um prédio importante, que foi premiado, tanto pelo Prêmio de Sustentabilidade da Saint-Gobain, quanto pelo IAB, como
edifício do ano, né? Quando surgiu a premissa do projeto, ainda na época da elaboração do concurso, a necessidade de utilizar o aço como estrutura, ela já foi se apontando como um partido da arquitetura mesmo. A partir do momento que a gente criou esses vãos, que a gente buscou essa transparência, essa visibilidade, que a gente imaginou esses espaços polivalentes, a estrutura em aço ela já foi vindo junto com a solução da arquitetura, junto com a ideia, né? Tem 3 coisas importantes nesse edifício que a gente queria atingir, que era o acolhimento do público, a criação de espaços dinâmicos, flexíveis, de multiuso e o fato de abraçar o patrimônio e a paisagem, o edifício histórico, né? Então, se você for ver no aspecto do acolhimento do público, graças aos grandes vãos da estrutura metálica, a gente criou uma grande porta de entrada, né? Que tem seus 20 metros, né, de projeção, que realmente permite a quem está, né, circulando no bairro de querer entrar no edifício, né? Eu acho que é muito importante ter essa capacitação, não só dos projetistas, mas principalmente da mão de obra que vai executar o trabalho, né? E nesse sentido, a impressão que eu tenho é que a CBCA tem um papel importante de tentar fomentar esse tipo de construção, e isso é bem interessante. Sem dúvida alguma, ter o CBCA como um parceiro, né, é uma fonte confiável e algo que traz, né, uma certa segurança para o nosso processo de projeto.